Bem, começamos então a terceira e última parte da aula de enxaqueca. A gente vai chegar na parte, depois de falar de definição, de critérios diagnósticos, de enxaqueca com aura, sem aura, de critério diagnóstico para aura, de critérios para sinais de alarme. Nós vamos passar a parte de tratamento. Mas antes eu queria dar uma pequena revisada na questão da fisiopatogenia, porque isso vai ser importante para o tratamento. Por exemplo, estímulos internos e estímulos externos, por exemplo, alimentação, jejum prolongado, estresse, vão levar num sistema nervoso central com predisposição genética, que é a cabeça do enxaquecoso, vai provocar uma situação de hiperexcitabilidade, levando a uma depressão alastrante que começa nas regiões posteriores do cérebro e vão se alastrando até as partes anteriores, ativam o núcleo caudal do trigêmeo e aí ocorre uma ativação do sistema trigêmeo vascular que vai provocar uma reação inflamatória, principalmente via ramos do trigêmeo, e com isso também vai um ramo para o sistema neurovascular, provocando uma vasoconstricção inicial e depois uma vasodilatação. Por isso que as pessoas, quando tem uma crise de enxaqueca, falam que sentem a artéria temporal pulsando, e eles têm a impressão, que é verdadeira, de que quando eles comprimem a artéria temporal, parece que ajuda um pouco a minimizar. Gostaria de revisar também os sinais de alarme para a cefaleia secundária. Vejam, idade é importante, idade acima de 50 anos, a primeira ou pior cefaleia, o início súbito e recente, intensidade e frequências progressivas, histórico de neoplasia ou SIDA, sempre pedir exame de imagem. Mesmo que tenha só uma cefaleia, que o exame neurológico esteja normal, mas se ele tiver alterado, aí independente de ter história de neoplasia ou SIDA, se ele tiver alteração ao exame neurológico, como este paciente da foto, e mudança anormal no padrão de dor. Desses itens, os mais importantes são idade, intensidade súbita e inédita da cefaleia, histórico de neoplasia ou SIDA e alterações ao exame neurológico. Então, são sinais de alarme. Outra coisa que não está aqui, que a gente vai falar mais para frente de novo, é quando ele vem acompanhado de sinais sistêmicos que sugiram infecção, como, por exemplo, febre. Então, toda cefaleia com febre, em princípio, você tem que pensar numa meningite, a não ser que ele tenha uma causa outra, tipo dengue, quadro de sinusite, às vezes sinusites muito intensas, muito com um padrão inflamatório, infeccioso muito intenso, podem até provocar meningismo, mas em princípio, cefaleia com febre, você tem que ficar de olho, ok? E aqui tem um guideline tirado do programa NICE, N de nabo, I de isqueiro, C de cebola e E de Eva, que é um protocolo seguido por um órgão semelhante ao Ministério da Saúde, inglês, que eles têm algoritmos para as principais doenças. Eles têm algoritmos muito bons. É o nice.org.uk. Quem tiver curiosidade, eles têm protocolos para várias doenças, não só neurológicas, e são protocolos baseados em evidências e avaliando o custo-benefício do tratamento. São bem interessantes, são principalmente para gestores de sistemas de saúde. Então aqui eles usam uma combinação, uma terapia combinada de triptanos e anti-inflamatórios não esteroidais. Os triptanos disponíveis no Brasil são o zomitriptano, o naratriptano e o sumatriptano, conhecido como Maxalt, Naramig e Sumax. Alternativamente, eles podem usar paracetamol com antiemético. Eles lá usam muita aspirina, que a gente quase não usa. Eu particularmente não gosto muito, tá, da aspirina, por conta dos sintomas gástricos. Mas lá vocês viram que eles chegam a usar quase 1000 miligramas de aspirina. Lembra que a aspirina é o AS. O AS a gente usa muito na profilaxia das síndromes coronarianas e prevenção secundária de AVC.
Ibuprofeno a gente usa bastante, é o conhecido Advil ou Alivium. Eles usam bastante no naproxeno, a gente usa bastante aqui também. Diclofenaco, ácido tolfenâmico, que é o Ponstan. Antieméticos para as náuseas. Alguns advogam o uso de metoclopramida, que é um bloqueador de dopamina, porque na fisiopatogenia da enxaqueca a gente tem uma liberação de dopamina, por isso que começa a bocejar, é por liberação de dopamina. Isso explica por que os bloqueadores dopaminérgicos acabam ajudando, em parte, a controlar algumas crises de enxaqueca. A prochlorperazina é um antipsicótico também usado com bloqueador de dopamina, mas aqui não tem, tá? Quando que a gente institui o tratamento profilático? Quando? Porque aquelas opções que eu dei são para as crises agudas. E quando que a gente fala de tratar a enxaqueca? Quando é uma enxaqueca crônica. Quando que é uma enxaqueca crônica? Quando tem mais de 15 crises leves a moderadas ao mês, por mais de 3 meses seguidos, ou mais de 4 crises intensas ao mês, ou mais, né? Por mais de 3 meses seguidos também, tá? O que é uma crise intensa? Uma crise intensa é aquela crise que você não consegue sair de casa para trabalhar. É aquela crise que te leva ao pronto-socorro. Então, isso é uma crise intensa. A crise leve é aquela dor que você tem, te incomoda, mas você consegue realizar suas atividades. A crise moderada é aquela que você realiza suas atividades com prejuízo dessas atividades, tira sua concentração. É aí que começa a acontecer aquilo que eu falei de presenteísmo. Você vai ao trabalho, mas a sua produtividade está comprometida. E aqui nós temos os fármacos usados no Brasil. Tá? Os de primeira linha são esses do primeiro quadradinho, beta-bloqueadores, principalmente propranolol, é o que mais funciona para enxaqueca, mais do que os outros beta-bloqueadores, o nadolol em segundo lugar e atenolol e metoprolol em terceiro e quarto. Amitriptilina é também de primeira linha. Nortriptilina é da mesma família que a amitriptilina, só que com menos efeitos colaterais, como boca seca, constipação intestinal e ganho ponderal. A flunarizina é um antilabiríntico, ele se usa da propriedade de bloquear canais de cálcio, só que ele tem o problema de engordar, de ganho de peso, assim como a amitriptilina. Metsergida praticamente não usamos mais por conta dos efeitos cardíacos. Pisotifeno a gente quase não usa mais porque o ganho ponderal é imenso. Então temos aí o ácido valproico, o divalproato. Aqui na tabela vocês veem que eles têm eficácias semelhantes. Na prática eu vejo uma melhor efetividade do divalproato, até porque ele é mais tolerado pelo paciente, ele dá menos náusea, dá menos queda de cabelo, dá menos tremor do que o ácido valproico. A gabapentina e o topiramato. Então aqui, em São Pedro, principalmente, o que a gente vai conseguir usar para o paciente? Propranolol e atenolol, amitriptilina e ácido valproico. É o que nós vamos conseguir usar primeiro. Gabapentina e topiramato, eles são de alto custo, mas a gente consegue fazer com que eles ganhem pela farmácia cidadã. O divalproato não consegue nem no postinho básico e nem na farmácia cidadã. Então a gente prescreve pouco em São Pedro, a gente prescreve mais no consultório particular. Flunarizina, eu não lembro se tem em São Pedro, mas se for para comprar ele é de baixo custo, a nortriptilina se for para comprar também é de baixo custo. Como que a gente vai escolher qual fármaco para cada paciente com enxaqueca? Então vamos pegar um paciente que tem aqueles critérios, mais de 15 crises por mês por mais de 3 meses consecutivos, ou mais de 4 crises intensas por mês por mais de 3 meses consecutivos. Quando que eu vou usar um, quando que eu vou usar o outro? Ora, se é um paciente que já tem uma pressão de normal para um pouco alta, embora não seja uma contraindicação absoluta o uso de beta-bloqueador nesse paciente. Mas se ele já tem a pressão um pouquinho alta, já é um paciente ansioso, que já tem uma frequência cardíaca aumentada, um pouco aumentada, o que a gente faz? A gente entra com beta-bloqueador. Se é uma paciente que já é hipotensa, 9/6, a pressão
arterial básica dela, de base, no máximo 10/6, não é contraindicação absoluta, mas a gente vai evitar, porque as chances de ter efeitos colaterais por conta da hipotensão são grandes. Então a gente tem que observar muito a aderência do paciente. É um paciente que é depressivo e tem distúrbio do sono. Eu vou escolher amitriptilina ou nortriptilina. É um paciente cujas crises de enxaqueca vêm frequentemente associadas com vertigens, com tonteiras. Eu vou usar a flunarizina. Agora, eu vou evitar de usar em pacientes cujos efeitos adversos são quase proibitivos. Por exemplo, paciente asmático, eu estou proibida de usar beta-bloqueador, porque ele vai desencadear uma crise asmática, mesmo que a asma dele tenha sido na infância. Paciente que é obeso, eu tenho que evitar de usar mitriptilina. Paciente que leva 7 dias para ir no banheiro, evacuar, eu tenho que evitar de usar mitriptilina. Paciente que também é obeso, eu vou evitar de usar flunarizina, porque vai aumentar o peso mais ainda, né? Paciente que tem epilepsia e enxaqueca, ótima a opção do ácido valproico, ou do divalproato, ou do topiramato, né? Então, paciente que é obeso, eu posso usar o topiramato, que ele faz perder o apetite, então ele ajuda a emagrecer. Mas se esse paciente é um estudante de medicina, precisa muito da atenção, precisa muito da cognição, da atenção, eu vou usar o topiramato com cautela. Por quê? Um dos efeitos colaterais dele, que acaba fazendo descontinuar a medicação, é o déficit cognitivo. Não é irreversível, quando você suspende a medicação, volta ao normal, mas atrapalha bastante. Não é em todos os pacientes, é apenas em alguns, então você vai observar isso. Outros tratamentos não via orais, né? Temos a infiltração do nervo occipital maior. A gente olha aqui, tem um esqueminha para localizar o nervo occipital maior. No ambulatório eu vou ensinar a vocês. Você infiltra esse nervo occipital maior com lidocaína e você pode associar o corticoide. Você pode fazer um bloqueio muscular com toxina botulínica. Temos protocolos para enxaqueca com toxina botulínica, o conhecido Botox. Em último caso, nós temos o bloqueio cirúrgico dos nervos occipitais. Poxa, mas até agora eu não falei de nervo occipital, né, na fisiopatogenia da enxaqueca. Por que agora eu estou falando de nervo occipital? Porque na cronificação da enxaqueca, a gente observa uma inflamação dos nervos occipitais. Eles viram pontos gatilho. Esses pontos gatilhos, eles ajudam na cronificação não só da enxaqueca, mas em vários tipos de cefaleia, inclusive da cefaleia tensional, da cefaleia em salvas. Então, muitas vezes você consegue resolver a cronificação daquela enxaqueca, daquela cefaleia, com a infiltração do nervo occipital maior. Então, muito obrigada. Terminamos, graças a Deus, com sucesso, a terceira etapa da aula.